Meu nome é Gisele, e antes de contar como virei a dona da casa que me expulsou, você precisa entender como a dor se senta à mesa da gente e como o silêncio de uma humilhação pode gritar dentro da alma por noites seguidas. Naquela noite, eu não queria ser o centro das atenções. Eu só queria ser lembrada, ser reconhecida, ser vista. Foram meses em que escondi o orgulho e me afoguei em boletos vencidos que nem eram meus. Tudo para proteger o lar da minha infância. Aquele lugar que ainda cheirava a domingo e pão na chapa. Mas ninguém sabia disso. Cada centavo da hipoteca, cada madrugada que eu virava tentando equilibrar meus próprios gastos e ainda socorrer os deles, tudo isso foi feito no escuro, no silêncio. Porque eu sabia o quanto meu pai odiava se sentir ajudado, o quanto meu irmão zombaria se soubesse que a filha rejeitada era quem mantinha tudo de pé. Naquele jantar, eu sentei esperando apenas um obrigada. Um gesto, um olhar, qualquer coisa que dissesse: a gente vê você, Gisele. Mas o que recebi foi uma sentença. Claro que ela tinha que vir cheia de si. Começou minha cunhada, limpando a boca com o guardanapo como se eu sujasse o ar. Aposto que tá esperando um troféu por ter pago uma conta ou duas. Riu meu irmão, enquanto cortava o pedaço de carne que eu mesma comprei. Eu olhava para eles com um nó na garganta. Queria me defender, mas por dentro algo me dizia: ainda não. E então meu pai, o mesmo homem que me ensinou a dar valor às pequenas coisas, mas que nunca soube dar valor a mim, bateu o punho na mesa e cuspiu as palavras que até hoje ecoam como navalha. Você acha que pagar a hipoteca te faz importante ou querida por essa família? Você não passa de uma insignificante, Gisele. Uma insignificante. Por alguns segundos, o tempo congelou. O barulho dos talheres cessou. O cheiro da comida se misturou ao gosto amargo da vergonha. Senti meu rosto queimar, mas não era de raiva. Era de tristeza. De uma tristeza funda, que vem quando você percebe que o amor que deu não foi nem notado. Olhei em volta. Ninguém reagiu. Nem mesmo minha mãe, que apenas baixou os olhos, como se tivesse medo de tomar meu lado. E foi nesse instante que algo em mim morreu. Não foi só a decepção. Foi a certeza. A certeza de que eu nunca fui filha. Fui apenas a funcionária invisível daquele teatro de hipocrisias. Respirei fundo, me levantei com calma e falei com uma frieza que nem eu sabia que tinha. Então estou indo embora, já que podem continuar sozinhos. Peguei minha bolsa. Caminhei até a porta. E quando ela se fechou atrás de mim, levou com ela uma parte da Gisele que acreditava que amor era sinônimo de sacrifício. Naquela noite, eles me tiraram da mesa. Mas mal sabiam que eu voltaria por ela. Não para me sentar, mas para mandar que se levantassem. Eu saí daquela casa sem olhar para trás, mas dentro de mim, cada passo era uma lembrança pisoteada. O cheiro do fogão aceso nas manhãs frias, as risadas abafadas que um dia moraram ali, as festinhas improvisadas de aniversário, onde até uma vela em cima de um pão com margarina virava bolo. Tudo aquilo ficou para trás. Ou pelo menos, era isso que eu tentava dizer a mim mesma. Nos primeiros dias, eu confesso, chorei. Muito. Não de arrependimento, mas por luto. Luto de perceber que a minha família existia. Só enquanto eu me mantinha de joelhos. E quando finalmente levantei, virei um incômodo. Uma ameaça ao ego frágil deles. Fiz o que sempre soube fazer. Trabalhei como nunca. Virei noites, peguei turnos dobrados, aceitei projetos que ninguém queria. Não era só pelo dinheiro. Era para não pensar, para não ouvir a voz do meu pai ecoando na minha cabeça. Você é insignificante. 3 meses se passaram. 3 longos meses de silêncio. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nem mesmo no meu aniversário. Até que numa tarde cinza, enquanto eu revisava planilhas em casa, o telefone tocou. Era um número conhecido. Atendi. Gisele, é o seu pai.
A voz dele estava falha, trêmula. O que você quer? Perguntei sem nem disfarçar a frieza. A casa vai a leilão. O banco tomou. Não conseguimos pagar nenhuma parcela nesses 3 meses. Eles disseram que vão tirar a gente de lá. Fechei os olhos. A ironia era tão gritante que quase me fez rir. Eles que riram de mim. Agora pediam socorro à insignificante. E você veio me pedir ajuda? Nós não conseguimos pagar nada. Nenhuma parcela. Nenhuma. Ficou um silêncio. Do tipo que fala mais do que qualquer discurso. E então ele disse algo que eu jamais imaginei ouvir. Nós precisamos de você. Demorei para responder. Não por dúvida. Mas porque naquele momento, uma parte minha sorriu por dentro. A parte ferida. A parte ignorada. A parte que por anos gritou por reconhecimento e só recebeu desprezo. Agora não sou mais insignificante, né? Falei, sem emoção. Ele não respondeu. Talvez porque, no fundo, soubesse que essa resposta nunca foi dele. Era minha. Desliguei sem prometer nada. Mas eu já sabia o que faria. Eles queriam ajuda, mas o que receberiam seria justiça. O dia chegou. O salão do leilão estava cheio, mas para mim só existia uma coisa ali: a casa. Aquela velha casa de tijolos vermelhos, com o portão enferrujado e a samambaia da minha mãe que nunca crescia. Era mais do que concreto. Era a representação do que eu suportei e do que eu superaria. Meus pais estavam sentados ao fundo. Meu irmão com a cabeça baixa. Minha cunhada, com a soberba engolida. A primeira oferta veio. Depois, outra. E então levantei minha plaquinha. 100.000 a mais. Todos se viraram. Meus olhos encontraram os de meu pai. Ele me reconheceu no mesmo instante. E naquele olhar, eu vi o que esperei uma vida inteira: arrependimento. Mas não era mais sobre ele, era sobre mim. O leiloeiro contou. 1, 2, 3. Vendida. A casa agora era minha. E a história, bem, estava só começando a ser reescrita. 2 dias depois do leilão, voltei à casa. Mas não como filha. Não como a que implorava por um lugar à mesa. Dessa vez, eu era a proprietária. O portão estava entreaberto. A mesma ferrugem nas dobradiças. A mesma calçada rachada. A mesma samambaia murcha. Mas alguma coisa estava diferente. Meu salto ecoava na cerâmica como um tambor de guerra. Meus olhos não buscavam explicações. Buscavam justiça. Na varanda vi meu irmão carregando caixas. Ao me ver, ele congelou. Você... Surpresa, respondi, cruzando os braços. Minha cunhada apareceu logo atrás. O olhar que antes era arrogante agora parecia uma mistura de susto e vergonha. Você comprou mesmo a casa? Perguntou ela, a voz embargada. Comprei. À vista, sem precisar humilhar ninguém para isso. Ela desviou o olhar. Vi meu pai na sala, sentado no sofá que eu ajudei a pagar anos atrás. Parecia menor. Menor do que eu jamais o vi. Aquele homem que um dia ergueu a voz contra mim, agora mal conseguia sustentar os próprios olhos. Entrei. Vim ver se já esvaziaram tudo. Gisele, minha filha, começou ele. Não me chama de filha. Você perdeu esse direito no dia em que me chamou de insignificante. Ele abaixou a cabeça. Nós erramos. Eu errei. Sim. E agora? Vai precisar viver com isso. Olhei em volta. Cada parede daquela casa conhecia minha dor. Sabia das noites em que chorei escondida, das refeições que deixei de fazer para pagar a hipoteca, das vezes em que fui tratada como hóspede na minha própria história. Vocês têm até o fim do dia para sair. Gisele, por favor. Minha mãe tentou interceder. Ela era a única por quem meu coração ainda hesitava, mas até ela havia se calado no jantar. Eu não estou fazendo isso por vingança. Não? Meu irmão debochou, cansado. Parece muito com vingança.
Não. Isso aqui é consequência. Vingança seria deixar vocês dormirem na rua. Mas eu paguei por essa casa. E agora, ela é minha. Olhei em volta mais uma vez. Cada centímetro daquele lugar carregava um pedaço de mim. Mas agora, eu não era mais parte da mobília. Eu era a dona da chave. Vocês sempre acharam que eu era o rodapé da casa. E era. Era o que segurava tudo sem ninguém notar. Mas agora, eu sou o teto. E esse teto não cobre mais quem me jogou no frio. Saí sem dizer mais nada. Fechei a porta. Dessa vez, por fora. E quando virei as costas, senti o peso das correntes que me prenderam por anos se desfazer. Hoje eu reformei a casa. Transformei cada cômodo em algo novo. Apaguei as marcas do desprezo e pintei com as cores da minha liberdade. Recebo amigos, colegas, clientes. As risadas que ecoam aqui dentro agora são sinceras. E quando alguém me pergunta: como você conseguiu dar a volta por cima? E quando alguém me pergunta: como você conseguiu dar a volta por cima? Eu respondo: quando você para de pedir um lugar à mesa de quem não sabe te servir nem respeito, você aprende a construir sua própria mesa e não precisa mais implorar por migalhas. Meu nome é Gisele e eu fui a filha que eles humilharam. Hoje, sou a mulher que eles perderam. Se essa história te tocou, respira fundo. Agora me diz, você já foi o pilar invisível de uma família que nunca te enxergou? Já precisou ir embora para finalmente ser valorizado? Deixa seu comentário aqui embaixo. Quero ouvir a sua história também. E se você conhece alguém que precisa lembrar do próprio valor, compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque às vezes o que a gente mais precisa é parar de mendigar amor, onde só nos oferecem silêncio. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por aqui, porque toda semana tem uma nova história para te lembrar. Que quem te rejeita hoje pode ser quem vai bater na sua porta amanhã.